dois, três, gravando. Noélia, por Noélia. Nada em ti me surpreende. Nada em ti me surpreende. Conheço teu contorno, teu sotaque, teu afeto. Sei do calor de tuas mãos, conchas onde guardo meu segredo. Deitada à sombra de teu corpo, sou nascituro cego, incompleto. Nada em ti é cedo. Vou ler agora um do esse é do Espevitada, vou falar um do Escalafobética. Sobre as ondas. Conversando com o mar, decifrei meus tsunamis de paixão, também os teus. Consultando o mar, percebi a inevitável arrebentação das ondas ao léu. Contemplando o mar, te vi mergulhar desvairado e me afoguei por um momento. Compreendendo o mar, afugentei o vício de amar sem razão, salvando-me do afogamento. É isso. Estamos hoje aqui no Radar com a poeta pernambucana, radicada em Brasília, Noélia Ribeiro. Na segunda parte agora, os nossos webnautas podem fazer uma pergunta. E vamos começar com Jonas. Boa noite. Boa noite, Noélia. Boa noite aos participantes. Noélia, eu vejo aqui, apesar de eu não ter a sua obra, que você nomeia os seus livros, ou a maioria deles, com adjetivos, não é? Por exemplo, você dá o nome do seu livro Escalafobética, que remete à extravagância, né? A certa extravagância. Espitada, que remete aí a um desembaraço, mas também a um excesso de fala, que remete a uma, né, a uma ostentação de gesto, de fala. Por último, aí a atarentada, né, também outro adjetivo. Eu queria saber o que a poeta, ou o que você tem de atarentada, de escalafobética, de espiritada. Tudo. Na verdade, a escolha se deu... foi um mero acaso. O primeiro livro, que era Atarantada, ele ia se chamar Sorriso de Desconhecido. E aí eu levei a uma amiga designer de muito bom gosto, ela olhou a capa, olhou o nome, falou, tá horrível, nome horrível, capa horrível. Muda isso, pelo amor de Deus. Aí eu escolhi uma figura que tinha dentro do livro, que o livro tem algumas gravuras, umas fotos trabalhadas de um amigo meu, Gustavo Maron. E aí eu peguei uma foto dentro do livro, coloquei como capa, e ela falou, escolhe um poema, o nome de um poema que tenha no livro. E aí o Atarantada é um poema antigo, era muito nova quando eu fiz o poema Atarantada. E aí eu coloquei a Atarantada e essa nova capa. Então, e deu super certo, porque a capa ficou bonita. O poema o nome é extremamente feminino, só tem letra A, não tem nenhuma outra letra de vogal, né? Só tem vogal, vogal A. E depois eu comecei a ser chamada por Atarantada. Onde eu entrava, chegou Atarantada, chegou Atarantada. E eu sou Atarantada mesmo, eu sou meio nervosa com as coisas. Então, acho que eu sou meio Atarantada. E aí foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, bom, eu vou fazer uma trilogia com esses adjetivos pouco usuais, né? E que tem uma sonoridade, né? Uma certa que eu gosto dessa sonoridade das palavras. E o segundo, eu não tinha o poema, como eu tinha no Atarantada, eu não tinha o poema. Aí eu fiquei esperando, uma hora vai surgir a palavra, com certeza. E aí surgiu no teatro, eu assistindo a uma peça de teatro, o personagem fala para o outro personagem, você está muito escalafobética hoje. Aí eu saí já do teatro com o nome do meu livro, falei, pronto, achei o nome do meu livro. E aí, a partir do nome do livro, eu fiz o poema. É aquela história que eu falei, os poemas surgem de vários lugares. Esse foi bem uma decisão racional. Eu falei, vou fazer um poema que tenha a palavra escalafobética e cujo nome é escalafobética. E vai ser o nome do livro também. Aí foi quando eu fiz o Escalafobética.
E o Espevitada, eu queria fechar a trilogia, eu tinha uma lista de 10 nomes, vários, Ensimesmada, vários, nossa, nem me lembro mais, mas eram muitos, tinha 10. Tinha muitos, se reduzia a 10. E aí eu fiz uma campanha no Facebook, porque eu não conto o nome dos meus livros, eu só conto uma semana antes de publicar, de lançar o livro. Eu não conto, não digo como é o nome do meu livro. Talvez uma superstição, uma mania, mas eu não conto qual é o próximo. Escalafobética, todo mundo perguntava, e eu só disse uma semana antes. Foi quando eu divulguei o lançamento, eu disse o nome. E aí, o Espevitada, eu fiquei com esses 10 nomes e lancei a campanha no Facebook. Eu falei, olha, surgiram nomes, o nome que eu escolhi, se não for da minha lista, eu vou presentear com o livro. E aí foram, olha, mais de 300 nomes, era todo dia, acho que o pessoal sonhava e acordava e mandava. Assim, não sei o que, destrambelhada, e nossa, era nome demais. E aí apareceu Espevitada, sugerido pelo Gerson Deveras e pelo Márcio Faraco, que mora lá na França, meu amigo. E eles dois ganharam o livro Espevitada, mas eu não contei também que eu tinha escolhido o nome, só quando eu fui publicar. E assim foi, mas eu sou tudo isso, eu sou meio escalafobética mesmo, às vezes sou meio esquisita, sou espevitada, um pouco agitada, sou tudo isso. Depende do dia. Quando eu chego, as pessoas me chamam, depende do dia, também me chamam de escalafobética, tem uns que me chamam de espevitada. Eu acho bom. Mas o próximo livro não tem nada a ver com isso. É outra história. São adjetivos pouco usuais, mas que caíram bem para o que você quis repassar na sua obra. Foi. As pessoas veem, qualquer pessoa quando fala atarantada, assim, na televisão, as pessoas, nossa, falaram hoje atarantada. Ficou muito forte, muito gravado isso, sabe? E eu ouvi hoje escalafobética, alguém falou, e aí vem me avisar, sabe? Eu acho isso muito legal. Aí eu Você resolvi... fugiu do lugar comum. É Você verdade. fugiu do Mas lugar o comum ao próximo utilizar livro isso. eu quis quebrar isso, né? Um pouco. O próximo livro é uma expressão, que também eu não digo qual é, porque só digo quando está perto de lançar. É isso. Oxe! É desse jeito. Espevitada. Espevitada minhas pernas, minutos antes do voo. Espevitados odores, hálitos, gritos terminais nesta cidade de muitos céus. Espevitados ossos em guerra tântrica sob o tapete voador. Espevitadas carnes rompendo os monumentos eixos da volúpia. Espevitadas nossa voz, nossa saliência, nossa fartura, nossa mais-valia. Espevitado esse algo a menos de mim que te espera na quadra ao final do dia. Do livro Espevitada. Narinha Fonte. Olá, boa noite. Oi, Noélia. Muito boa aqui esse bate-papo. Eu tenho, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que gosto muito da poesia da Noélia, gosto muito de ler a Noélia, e também da pessoa, né, que eu conheci há muito tempo e é uma referência para mim, assim, respeito muito o trabalho da Noélia. Noélia, eu tenho uma curiosidade, assim, e acho que você é a pessoa certa para me ajudar. Você que viveu esse processo aqui da poesia, do surgimento dessa poesia, né, que foi colocado também aqui pelos Três Mal-Amados, de uma poesia mais concisa, mais com um toque de humor, enfim. Uma poesia com a cara de... nascida ali no movimento, né, da geração mimeógrafo. Eu queria, não é? E hoje você, Noélia, reconhece em você essa influência, né, nos seus poemas. Eu queria... como é que isso surgiu, Noélia? Como é que o poeta brasiliense que viveu esse início, entendeu talvez esse caminho, né, de chegar ao público, ou essa forma de expressão,
como surgiu isso e o que isso tem a ver com tudo que vocês viveram aqui nessa cidade, que se formou junto com esse movimento. Vocês viram Brasília crescer e se transformar. Eu queria entender assim, o que é a poesia que você faz e que foi feita naquele início, né? Como é que isso se formou? Como é que é essa construção dentro de vocês e que se reflete nessa poesia que eu fui entender melhor, confesso, há pouco tempo, assim, como é que ela funciona, né? A própria rapidez com que esse poema se faz e que a gente fica pensando tanto, diz tanto, de forma tão concisa. Não são poemetos, são grandes mensagens em poemas, às vezes, intencionalmente escritos de uma forma concisa. Queria entender, então, se você me explica assim, como é que isso surgiu lá atrás, assim, como é que vocês chegaram à conclusão que não era soneto, não era o cordel, não era, sei lá, o poema lá do Sul, né, mais melancólico, assim. Como é que surgiu o humor, a concisão? O PHB, o Paulo Henriques Brito, meu poeta que eu amo, ele falou nesse livro que eu adoro também, nessa revista Oblíqua, ele falou que a poesia marginal, que os movimentos eles vão negando um ao outro, né? Um movimento literário vem para negar o anterior. E ele disse que a poesia marginal ela não veio negando o anterior. A poesia marginal falou: faça o que você quiser. Não estou negando quem fez antes de mim. Pode vir com seus sonetos, venha com o que você quiser. A poesia marginal meio que abriu, que não tinha essa intenção de acabar com o que veio antes, mas sim incorporar todo mundo. Pode todo mundo escrever da forma que quiser. Mas eu acho que essa construção que você diz, eu acho que foi, assim, na minha visão, como eu estava dentro, eu não tenho uma análise fora, eu tenho uma análise muito emocionada, né? Eu fiz parte disso, estive com eles, posso não ter sido o protagonista, mas estive muito próxima de todos eles. Então, e por um bom tempo, depois não, depois continuou, eu já não andava mais com eles. Mas eu acho que tem uma forma muito intuitiva aí dentro de fazer, e tem a ditadura, né, Nara? A ditadura estava ali. Então, como fazer poesia na ditadura? Os poemas tinham. Você não podia fazer. Eu imagino que na cabeça deles e na nossa, assim, não dava para fazer aqueles poemas longos, sendo que a gente tinha uma pressão em cima da gente. Então, não dava para você dizer tudo claramente o que você quer dizer, porque tudo poderia ter a repressão, a censura. Então, eu acho que foi se formando esse jeito de falar, entendeu? Concisamente, com mensagens por entrelinhas, o humor ali permeando para que nada fosse tão sério e que tudo fosse entendido sem precisar ser dito muita coisa. Sabe, eu acho que tem um pouco dessa pressão em cima da gente, sabe? Muitos amigos meus foram presos, torturados, né? Eu não, eu acho que eu nem tinha coisas que eu não entendia direito que estavam acontecendo, depois é que eu fui percebendo, sabe? Então, assim, não tinha muito, a gente não tinha muitos caminhos para ocupar, a gente tinha que fazer valer a nossa poesia, a nossa palavra de qualquer forma, de um jeito que a gente pudesse ficar mais tempo ali, né? Não fosse retirado de cena. E eu acho que a forma de vender o livro também tinha que ser muito rápida para que nada acontecesse também. Então, assim, era de mão em mão mesmo, sabe? Assim, o Vicente Sá, quando ele publicou Tua Mãe, ele se aproximava das pessoas na mesa e dizia: você não vai levar tua mãe? Todo mundo comprava aquele livro, mas você vai deixar tua mãe comigo? Você não vai comprar tua mãe? Pessoal, claro. Então, assim, tudo era com muita criatividade, né? A cabeça ali funcionando a mil, né? Todo mundo muito para poder vender rápido ali, sabe? Tudo muito rápido. Eu acho que tinha isso um pouco dentro da gente, essa pressão, sabe? Eu acho por isso que tinha essa dinâmica, essa rapidez, esse poema conciso, falar alto, mas falar rápido, não ficar muito tempo falando também, porque
podia incomodar, né? Você ficar muito tempo ali falando seus poemas, gritando lá no meio do Beirute ou dos bares. Então, tudo muito... essa é a minha visão, tá? Posso estar errado. Mas eu sinto que era assim. Hoje, vendo de fora, o máximo que eu consigo ver de fora, porque eu não consigo ver de fora, porque eu estava muito dentro. Mas assim, o máximo que eu consigo ver é isso, essa rapidez, porque tinha mesmo uma pressão grande ali, funciona, em cima da gente, né? De todos ali. Então, acho que foi se construindo assim, e eu acho que acabou que tem uma cara, né? Assim, as pessoas, os zines hoje, tem muito, parece um pouco naquele tempo, o mimeógrafo seriam os zines que hoje são produzidos, e que eu acho que até hoje se bebe nessa fonte, sabe? Nicolas Berra até hoje tem gente, ele é muito importante, ele já não é mais nem em Brasília, né? Fora de Brasília, como um representante da geração mimeógrafa da poesia marginal. No Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, estava acontecendo também ali com Cacaso, Chacal, depois o Chacal veio para Brasília. Então, tinha também ali o Nuvem Cigana, estava todo mundo ali fazendo também a sua parte, né? Então, é engraçado que eram dois movimentos separados e que as pessoas foram se conhecendo, mas que tinham uma certa tendência igual, de poemas pequenos, de humor, sabe, as coisas, as mensagens todas ditas nas entrelinhas, os silêncios eram mais, às vezes, mais importantes do que o que era dito, né? Então, assim, acabou que, talvez por conta da época também da ditadura, né, no Brasil inteiro. Então, assim, talvez eles sofressem a mesma pressão que nós sofríamos em Brasília, né? Talvez. Então, acho, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu respondeu imagino... sim. Obrigada, foi ótimo. Jorge, eu também quero fazer uma pergunta. Ok, tem Angélica, o Elcio e depois é você, ok? Eita ferro! Angélica Torres. Pega leve aí, hein, Angélica? Angélica? O microfone dela está fechado. Não estava falando, não? Minha voz não estava saindo? Não. Agora sim. Agora sim. Tudo bom? Começar tudo de novo. Noélia, tudo bem, querida? Adorei essa resposta, estava com saudade aqui do programa. E eu queria saber de você, rapidinho, você sabe que eu estou aqui estrupiada, né? Você conhece, né? Você conhece, né, Nonu? Então, mas me curou. Assistir me ajudou, melhorou. Te agradeço. E aí eu queria saber, estou curiosa para saber do seu livro, que você está anunciando aí, que está vindo com mais um, né? Você disse que não fala o nome, mas conta um pouquinho. Quando é que vem? É do FAC? Vai sair logo? Vai sair virtualmente? Por onde? E o que puder falar. Dá uma adiantada para a gente. Tá. Bom, eu ainda, olha, eu nem sei ainda o que eu vou fazer com ele. Ele está pronto. Eu ainda tenho colocado poemas que eu venho fazendo, eu ainda vou acrescentando, ainda tenho acrescentado, mas ele já tem prefácio, já tem orelha. E assim, a minha ideia é fazer com o Eduardo, né, pela Patuá, mas eu ainda não conversei direito com o Eduardo, ainda tenho que conversar para ver se vamos mesmo chegar a um acordo para a publicação do livro. Então, assim, ele vai sair no ano que vem. Isso é real, eu quero que saia no ano que vem. Não sei como será, porque eu não sei o que vai acontecer conosco, né? Não sei o que vai ser da gente. Eu gostaria muito de ter o lançamento presencial, mas eu não vou fazer lançamento presencial enquanto as coisas não estiverem mais normais. Então, não vou fazer aquele distanciamento, presencial com distanciamento. Eu não sei se eu quero fazer isso. Então, assim, eu quero fazer o livro até o meio do ano que vem, ou publicar no meio do ano que vem, e mandar para as pessoas pelo correio, se puder fazer presencial, fazer, se não, avisar que eu estou com o livro e mandar, fazer um lançamento virtual. Eu ainda não sei nada, mas o livro está praticamente pronto. É um livro que não tem esses nomes, eu falei que mudou o nome, e mudou um pouco a temática. Eu sinto que eu caminhei por outros, assim, eu fui por outras estradas, mas não foi intencional, foi muito naturalmente. Eu acho que a temática
feminista, assim, tá mais... porque não que eu não sei, eu acho que qualquer pessoa que admita que as mulheres e os homens têm direitos iguais, ela é, de alguma forma, feminista, né? Não tem muito. Mas eu acho que eu não tinha o poema tão dentro dessa temática, assim, talvez tão claramente, né? E foi tão natural, assim, eu tenho poemas que falam sobre a violência contra a mulher, vários, não só feminicídio. Nossa, mudou, a minha poesia mudou um pouco, sabe? Tá diferente, não tá mais derramado, não tem muito poema derramado, tem um ou outro mais erótico, mas tá diferente. Mas eu nem sei explicar como eu cheguei a esse tipo de poema, sabe? Mas eu fui chegando, acho que foi de tanto ler, ou a indignação, ou amadureci, ou talvez a minha indignação tenha aumentado, né? Tem a minha, sei lá, minha visão social ficou mais... entrou na poesia que não entrava, eu acho que tinha uma separação, acho que acabei misturando agora, né? E eu já tenho muitos poemas que eu falo por aí, Angélica. Já tem uns, por exemplo, esse que eu falei há pouco tempo, tem a ver, né? Que fala do Miguel, que caiu do 9º andar, né? Porque não sei se você estava aqui quando eu falei esse poema, quer dizer, que já fala disso. Eu tenho um poema que eu falo muito por aí, que é um chamado Crime Passional. Não sei se você já ouviu que eu falo. Eu acho que deve ter ouvido que eu falo muito esse. Crime Passional, quer dizer, tem outro que é sobre o feminicídio, que a Nilva chegou a perguntar se eu queria fazer um poema para participar do sarau. Eu fiz esse poema e gostei muito dele, acabei fazendo outro poema sobre violência doméstica, sabe, assim. Engajada, né? Assim, tá engajada, né? Registrando a história, né? A gente tem que fazer isso, cara. Tem que fazer isso. Parece que sai no automático, né? Não é? Eu mas não olha, sei se foi, mas foi. Foi. Vai abrindo a picada, né? Mas a Luciana tinha comentado isso comigo, que estava sentindo que você está numa fase de experiência muito legal, de inaugurando, né, uma nova safra, uma nova pegada, assim, sabe? Ela tinha dito, e eu estou notando também. Eu agora com as leituras, eu sou meio sou da toca, né? Eu fico meio recolhida, mas eu agora vendo assim, sabe? Eu acho que realmente você tá linda a sua poesia. Nono, queria te cumprimentar. Obrigada. Cada vez melhor. Ainda tem as minhas temáticas romantiquinhas, aquela coisa mais assim do desejo e tal. Não abandonei, não, mas já está mais mesclado, sabe? Não tá bem mesclado, não tem aquela pegada erótica, muito erótica, tem poucos poemas eróticos. Mas também é bom, é a sua produção, né? E o lado pop também é muito legal, seu, eu gosto. Essa coisa que você falou da rapidez, que a Nara colocou bem, eu achei legal, sabe? Deu uma visão assim de que é isso mesmo, tem uma celeridade assim que está, sabe, no beat no pique do momento, assim, bem legal. Parabéns, obrigada, viu? Bom saber, boa sorte. Obrigada. Leitura. Beijo para todo mundo, câmbio aí. Obrigadão, Angélica. Leitura. Beijo. O que eu sei de ti cabe dentro dos teus olhos. Teu olhar é um livro aberto. O Elcio de Toledo. Não, Oi. Tirei do vídeo. Tô aqui. Tirei do vídeo, tá? Oi, gente. Fala, meu queridinho, amado, lindo. E aí, minha linda. Eu acho que aquele ai que você falou foi quando o Jorge disse que eu ia perguntar, né? Você já fez aquela cara. Também. Eu já ia... Lá vem. Olha, se a pergunta for difícil, eu passo, tá? Eu passo para a Ana Rossi responder ou para a Angélica. Gente, ai, que bom te ver, minha amiga. Mas olha só, o que eu ia perguntar, assim, o que eu tenho para perguntar é pegando, inclusive, a carona no que a Nara já perguntou. Acho que a Nara já fez até a pergunta que eu queria, né? Que esse resgate lá dessa época que me interessa muito aqui, da geração mimeógrafo, marginal. Mas eu queria que você falasse um pouco para cá, assim, o que você vê dessa época, né?
da poesia de mimeógrafo aqui, Soter, você, Luiz Martins, Toribio, se você percebe alguma coisa disso hoje, como é que você percebe essa literatura de hoje de Brasília relacionada a esse tempo? Se você vê alguma diferença, se há um distanciamento, né, nisso. E aí, pegando uma carona, aí aquela pergunta difícil, pegando carona Eu já nisso... achei essa difícil. Não, isso é fácil porque é vivência, mas é interessante a gente... que eu estou muito nesse foco agora, você sabe, da gente se entender nessa nossa cidade, né? Eu acho legal quando as pessoas... A gente vai para o Rio, a gente aqui, eu estou vendo, vocês falaram muito, às vezes, muito mais do Rio de Janeiro até do que de Brasília, porque o Rio, claro, já tem uma história, tem um tempo e já tem uma cultura bem formada, mas a minha preocupação hoje é muito com essa questão nossa aqui, da discussão com a nossa identidade, né? Então, por isso é que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Assim, o que você vê dessa galera da década de 70, 80, que você estava lá menininha já participando, né? Secretária, que você falava lá da galera, anotando tudo, Jorge chegando logo depois, ou um pouco nesse momento, Jorge Amâncio ali, uma galera que eu coloco vocês muito como essa turma meio de transição, né? Desse período ali do Nicolas Ber, que é o mais conhecido, Luiz Martins, Soter, Tovar, tudo, para a gente que está hoje. Então, eu queria que você colocasse muito isso. O que você percebe? Você acha que o pessoal de hoje, né, objetivamente falando, você acha que o pessoal de hoje aqui em Brasília tem essa ligação, tanto afetiva como estética, com essa poesia feita em Brasília, com essa galera? Que você sabe responder essa pergunta melhor do que eu, porque você está estudando isso. Mas a minha intuição, pelo que eu percebo, eu acho que não. É muito da sua intuição mesmo, Nuno. Eu acho que não, Elcio, eu acho que não. Eu acho que a gente tinha tudo aquilo por conta da época, né? Da época política. A Brasília, como Brasília era uma cidade por fazer, né? Por fazer, não tinha nada pronto. Eu acho que isso era um dado extremamente importante na poesia, influenciava muito na elaboração dos poemas, na poesia mesmo, o fato de Brasília não estar pronta ainda. Então, eu acho que a gente aproveitava e eu acho que tudo isso ajudou. E eu acho que agora, eu acho que já tem, Brasília já caminhou, já é uma cidade já toda estruturada, já vieram pessoas de todos os lugares, não era igual como era antes. Eu acho que eu não vejo... Algumas pessoas bebem dessa fonte, mas, no geral, eu acho que não. Acho que a poesia de Brasília já está tomando outra... Eu nem sei dizer ainda, eu não sei desenhar essa característica, mas eu acho que tem outra cara, tem uma cara diferente daquela. Você deve saber melhor que eu, mas eu intuitivamente não vejo muita influência da geração mimeógrafo nos poetas que eu conheço aqui hoje, né, que eu conheci aqui em Brasília, que fazem poesia hoje. Eu não vejo essa, por exemplo, não vejo essa influência na sua poesia, por exemplo, na sua, não vejo, não percebo, pelo menos. E de vários outros poetas. Eu acho que alguns vão lá beber na fonte e voltam e trazem de volta, né? Meio que recriam, né? Porque ninguém faz igual, né? Recriam esse... Eu acho que eu faço isso porque eu vim de lá. Mas tem outras pessoas que bebem lá e recriam esse momento e esse tipo de fazer poético. Mas eu não vejo essa ligação. Eu acho que já é outra história, outro movimento, são outras coisas surgindo, é outro pessoal com outras necessidades, com vontade de falar sobre outras coisas, com formas de estruturar a poesia diferente. Eu vejo assim, não sei se eu estou sendo claro, se você queria algum aprofundamento. O que você acha? Não, é isso mesmo. Agora, só para complementar, assim, o que você acha daqui a 10 anos, 15 anos, o que você pensa que vai ficar da poesia desse tempo? Ai, menino, Não, mas é uma pergunta muito de pressão mesmo. Assim, eu quero entender isso para a gente que está aqui, né? O que você pensa que vai ficar dessa poesia? E aí eu estou colocando até o recorte mesmo local aqui, essa poesia nossa de Brasília, assim, daqui a uns 10 anos. Eu não faço ideia. Você pensa nisso? Vai ficar, não penso. Eu acho que ainda vai ter gente bebendo nessa fonte, estudando, né? Graças a Deus tem academia também para fazer essas coisas. Eu acho que a academia, nesse sentido, é importante, o que você está fazendo, né?
a sua tese. Eu acho que tudo isso. Vai ter pessoas como você que estão fazendo uma tese de doutorado e querem estudar 20 anos, a não sei quantos anos, né? 70, vai estar lá daqui a 20 anos, sei lá, 50 anos atrás, o que se fazia, sei, algo assim, 60 anos. E eu acho que vai ter gente estudando, mas eu não sei, não tenho ideia, não tenho a menor ideia do que vai cara, ser. assim, né? Assim, como é que você Sei que, pensa, cara, imaginar não de Brasil, imagino essa cara, que... como é que será daqui a 10 anos que a gente vai falar, né? 10, 20 anos, assim, pô, tinha uma galera ali, será que a gente está deixando um caldo? Quando eu falo a gente, né, nessa coisa da data, né, desses 10 anos Sei. para cá, não sei, que caldo é esse que vai ficar, né? É mais uma... Eu estou mais aqui mesmo devaneando aqui contigo. Assim, eu não sei se vai... Eu acho que vai ser... Acho que tem pessoas que vão estudar isso, mas eu não sei que caldo, o que vai sobrar disso daqui a 10 anos, os poetas que vão surgir, se vai dar algum caldo, se a poesia marginal ainda vai dar alguma... vai ter algum resquício de influência da poesia marginal e da poesia mimeógrafa nessas pessoas jovens, porque tem gente que não sabe nada, assim, nem sabe da existência de muita gente. Né? A gente esquece muito rápido, né, Elsa? A gente não tem muita memória, nem cultiva a memória. Então, as pessoas esquecem muito rápido. Eu acho que a academia que tem essa função mais de os pesquisadores e tal. Mas eu acho que os poetas, em geral, não sei se eles têm esse interesse, a maioria vai ter esse interesse de buscar, sabe? Ou se vai passando assim atavicamente, sei lá, de um jeito que você nem sabe explicar, mas a sua poesia tem essa influência, você não sabe nem por quê. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei dizer. Pergunta difícil, hein? Não, não. É isso. Quero saber a sua resposta. Mas eu penso muito parecido com você. É muito mesmo nessa coisa da impressão. Eu acho que é mais essa preocupação que a gente tem, quem está mergulhado nisso. A gente já conversou isso uma vez, a coisa meio da peneira, né? Assim, vamos ver daqui a 10 anos o que vai ficar no sentido até de quem vai levar isso, né? quem está mergulhado, quem vai só passar, quem está brincando, quem está levando a sério, sem julgamento qualitativo, né? De quem é bom, quem é mal na poesia, quem é ruim, mas assim, quem é que está mesmo na... Eu acho assim, quem vai sobreviver, quem vai ficar, né? Quem vai permanecer a ponto, ou não vai, mas vai conseguir influenciar, a ponto de influenciar quem vem por aí. Quem são essas pessoas que vão conseguir exercer uma influência na próxima geração de poetas? Quem vai conseguir exercer isso? Não sei. Que movimentos vão conseguir? Não sei. Isso, é mais para a gente pensar mesmo, que não é uma pergunta nada objetiva, né? Você vê, é mais isso. Que bom, minha amiga. Beijo. Ok. Bem, a poesia mimeógrafa, o Brasil era adolescente, né? Tinha 13, 14, 15 aninhos, né? Hoje ela já é uma senhora balzaquiana, com 60 anos. Uma senhora rabugenta, que não rabugenta, gosta de música ao vivo, não gosta... Com todos os seus defeitos de uma... querendo ser metrópole, a coisa crescendo para metrópole. Mas eu acho que muita coisa vai ficar, muita coisa ainda, eu acho, achismo puro, né? Da geração mimeógrafa, muitas coisas estão ficando... Vamos supor, surgiu quando o Brasil já tinha lá seus 15 aninhos. Com 60 anos que o Brasil até estamos falando dela ainda, né? Eu acho que as coisas vão... Né? Existe um movimento também cíclico, né? Pode ser que... Ana Rossi. Boa noite, um prazer imenso estar aqui, agradecendo a esse espaço criado aí pelos Três Mal-Amados. Noélia, um beijo, querida. Então, eu quero voltar à colocação feita pelo Jonas e em torno da palavra, da materialidade da palavra. E quando eu ouço, eu entendo a questão da musicalidade, né? Escalafobética. São palavras que têm uma sonoridade muito grande. E são palavras e tem atarantada. Eu até estou olhando aqui, né, no dicionário o que eles estão me dando. E a pergunta assim, vem de uma sensação que eu tenho, que são palavras generosas. São palavras grandes
que tem toda uma sonoridade, inclusive na língua portuguesa, tem letras, né, vogais que se repetem, como você falou, do feminino, né, o A, que é a nossa marca do feminino. E eu queria assim, saber de você se você acha que a sua poesia é generosa. Eu vejo pela sonoridade que você coloca, inclusive a partir desses dois livros, né? Eu não posso falar do que vem porque ainda não tá aí, mas eu queria assim ouvir um pouco você sobre isso. Qual é a sua avaliação quando você olha a sua poesia, quando você ouve essas palavras? Você acha que é uma poesia generosa, que dá de si? Nossa, que é difícil você avaliar, né, a sua própria poesia, né? Mas eu acho que a minha poesia é uma poesia generosa. Eu não parto nem desses nomes, né? Porque eu acho que são nomes difíceis de você. As pessoas não sabem o significado, tem que ir ao dicionário. Mas eu acho que elas entendem, assim, quando elas ouvem, elas entendem alguma coisa ali, sabe? Assim, de alguma forma traz no mínimo um sorriso no rosto quando você ouve, sabe? Você entende o sentido. Você pode não saber exatamente se a tarantada é nervosa, é agitada, é preocupada, mas você entende que todo mundo em algum momento deve ter ouvido a avó usar. Não, talvez não tenha usado, mas a avó. Eu já ouvi muito esse depoimento. A minha avó falava escala alfabética. Eu lembro da minha avó. Eu já ouvi muito isso. Então, nesse sentido, eu acho que é generoso. E falando da minha poesia, não só desses nomes, eu acho que a minha poesia é generosa, porque eu busco simplicidade, embora é uma simplicidade que eu trabalho muito em cima dela, né? Não acho que não é uma coisa assim qualquer, eu não considero, eu acho que eu pelo menos busco trabalhar o poema, mas eu acho que é um poema generoso, assim, no sentido de que a grande maioria entende. E eu acho que é isso que eu quero, que eu queria. Eu sempre quis isso. Ser entendida e a pessoa ler meu poema e entender a maior parte dele, pelo menos o sentido dele, a ideia dele, entender. Então, assim, o Atarantada, eu passei o Atarantada para muita gente, para os meus professores da UNB, eu já não estudava mais na UNB, mas eu passei para eles, e passei para todas as pessoas que me rodeavam, sabe? A dona do salão em que eu fazia meu cabelo, a minha manicure tinha o Atarantada, o meu professor de literatura, de literatura portuguesa, eu tinha o Atarantada. Então, assim, nesse sentido, eu acho que ela é generosa, porque eu lembro muito da minha manicure dizendo: nossa, aquele seu livro é muito legal, eu emprestei para o meu namorado e ele adorou. Sabe, assim, de alguma forma, eu cheguei a muitas pessoas, e eu gosto disso, chegar a muitas pessoas. Então, eu acho que, nesse sentido, ela é generosa. E eu acho que os títulos também foram generosos. Não fáceis de significado, né? mas generosos. Eu busco isso, eu busco ser compreendida pela maior parte das pessoas, sabe? É mais ou menos isso que eu quero. Eu não quero nada muito difícil, assim, muito complicado, sabe? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Fui generosa com você? Respondeu sim, Noélia. Obrigada. Depois de padecer em desalinho, dei-me conta, afinal, de que a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Isso é um clássico já, né? Josafá, como não tem mãozinha nem nada aqui, é contigo, Josafá Santana. Sobrou para mim, e agora eu vou descontar na Noélia. Isso. Eu passo. Pergunta difícil, eu passo. Meu movimento, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Elcio falou e você, e algumas pessoas que ainda se identificam, né? Eu fiquei aqui tentando entender, daqui a 10 anos, tem uma coisa muito curiosa, né? Porque esses dias mesmo nós estávamos conversando a respeito de alguma coisa de projeção lá na frente, no que diz respeito à poesia. Mas a poesia é muito dinâmica, gente.
e ela tem conquistado esse espaço com constâncias e inconstâncias. E o que ajuda muito isso, e que ultimamente tem, eu diria assim, tem ganhado corpo, é o número de poetas que nós temos encontrado e de literatos que começaram a escrever a partir do ensino universitário. Isso é muito interessante, porque esses dias mesmo eu estava aqui delineando sobre a poesia marginal e pensando, porra, isso tudo era formidável, a rapidez como as pessoas faziam e as tiradas com relação a tudo isso. Eu acho assim, que não acaba. Pode girar aí a roda, mas um ou outro daqui a pouco faz revivê-la em algum lugar ou em algum momento que seja. Mas eu queria te dizer o seguinte, se o mundo girasse em sentido horário, eu teria feito tudo ao contrário. Noélia, eu quero aproveitar tudo isso e te fazer um questionamento muito simples, até pelo fato da gente estar sempre em contato com os poetas, enfim, através da sua live, essa questão toda. Nessa sua jornada literária, vamos chamar assim, como você tem enxergado a produção literária de lá para cá e o próprio mercado editorial brasileiro, com o advento das pequenas editoras, que a cada dia vem ganhando mais espaço e atenção por parte dos leitores? O que mudou no espaço literário? O que mudou lá de trás? Não, agora, com relação a essa questão dessas novas editoras. Eu estou falando isso porque você também deve ter ouvido, né? A entrevista da Cida Pedroso, né? Eu até tive a oportunidade de me deleitar sobre as palavras delas e tal no final, e eu estou fazendo essa pergunta exatamente girando em torno disso, entendeu? Que, imagine só, o Salgado Maranhão, esses dias estava falando comigo, falou assim, Josafá, eu acho o maior barato isso tudo que está acontecendo hoje em dia, em relação a essas pequenas editoras, aonde lá atrás, imagina só, nós tínhamos Olímpio, que caramba, hoje você tem um espaço maior. Então, eu queria que você desse a sua vertente com relação a tudo isso. Eu também eu tenho estado bem impressionada como tem surgido as pequenas editoras. Inclusive, você vê o Jabuti, né? Que normalmente o prêmio vai sempre para alguém de alguma grande editora, Record, ou essas todas aí, e foi para a CEP, né? para lá de Pernambuco. E são muitas, muitas editoras pequenas e maravilhosas, sabe? A Macabeia, tem tantas editoras, tantas. Então, você consegue ter a possibilidade de escolha muito grande. Isso eu tenho visto mesmo. Como tem boas editoras independentes, excelentes editoras independentes, sabe? Assim, concorrendo, porque a gente tinha independente, quem a gente tem, né? Normalmente, Patuá, Penalux, Sete Letras, são as mais conhecidas independentes, né? As menores mais conhecidas. Hoje, as pessoas já vão para muitas outras, tem muitas outras. Tem surgido muitas editoras independentes, e excelentes editoras, e eu acho que os poetas já não têm mais essa necessidade de procurar e de ser aprovado e mandar seus originais e ficar lá 6 meses, 1 ano, esperando a migalha dormida do editor, sabe? Para ele de avaliar por não sei quantas pessoas vão ler seu livro para avaliar se realmente nós queremos publicar. Eu acho que isso meio que não há necessidade de passar por isso, você só passa se você quiser, porque você tem aí editoras, muito excelentes editoras a seu dispor, muitas. Agora, a distribuição é outra coisa, né? Distribuição ainda é o gargalo, ainda é aquele problema, mesmo que a editora tenha promova, você tente promover, faça alguma divulgação do livro, é complicado, né? Ainda eu acho que o Marcelino Freire ainda tem razão, a melhor distribuidora ainda é o sovaco.
você consegue fazer propaganda dos seus livros, vender e tudo, mas tem uma hora que você tem que sozinho se virar, mandar fazer propaganda do seu livro, perguntar quem quer comprar. E eu sou uma péssima vendedora de livro, tá? Eu lancei meu livro, vendi no lançamento, eu vendo muito, sempre vendo, mas depois eu vendo mais um pouquinho, aquele trabalho de formiguinha, e eu vou dando livro para um monte de gente. Se a pessoa não comprou e eu quero que ela leia, eu mando. Então, assim, eu nunca recuperei o que eu gastei. Eu sempre paguei minhas edições e nunca recuperei tudo. Sempre recuperei no máximo 2/3, porque eu distribuo, né? Mas, assim, você tem razão, são muitas editoras muito boas que tem por aí, sabe? Até eu tenho tratado meu livro, tenho tentado, vou negociar com o Eduardo, mas também, se não der certo, eu sei que tem muitas outras que eu posso procurar, né? Tem tantas outras boas editoras aí. É isso. Não sei se era isso que você queria ouvir. Não, eu acho que é isso aí, Noélia. É para entender assim, que hoje parece que o autor, o poeta, quem queira publicar, na realidade, a tônica dele tem que ser a ousadia. Tem que ser a ousadia, né? Porque os espaços estão aí. Então, quando eu digo isso porque nessa mesma conversa que eu tive com o Salgado Maranhão, e aí eu comentando com ele, porque ele estava integrado, né, a essa disputa do Jabuti 2020, né? E aí eu achei interessante ele comentando, falou assim, olha, Josafá, eu vou te comentar uma coisa que ninguém não precisa nem me perguntar a respeito disso, né? Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu acho o maior barato que está acontecendo, entendeu? Porque, imagine só, eu ainda tenho uma editora que faz tudo por mim. Eu tenho uma editora que faz tudo por mim, né? E o que é interessante é, de repente, ver a Cida Pedrosa. Olha, está em ótimas, né? Está em ótimas mãos esse prêmio, que eu acho que ainda tem um fator interessante do Jabuti, e aí observando assim os vários premiados de 84 para cá, enfim, nós temos observado assim que é um dilema depois para esses poetas conquistar o espaço que realmente lhe foi dado a partir daquele prêmio, né? Eu acho que nós ouvimos aqui, né, Jorge, inclusive, né, o Alexandre Guarnieri comentar a respeito disso, que isso foi até um problema para ele, acabou se constituindo um problema. O Maílson, por exemplo, também foi do mesmo jeito, né? A gente pensa que a projeção será muito maior com relação a tudo isso, mas foi maior lá atrás com os grandes poetas que já eram conhecidos, essa questão toda, né? E hoje você vê aí que há algo inovador, né? Eu acho que o Jabuti tem esse aspecto. Quer dizer, aonde é que você, de repente, vai pegar uma obra do Alexandre Guarnieri e de repente, premiá-lo, desconhecido completamente, né? Aonde você vai pegar uma obra, né, do Maílson, por exemplo, e fazer a mesma coisa, aonde você vai pegar uma obra, por exemplo, agora da Cida Pedrosa. Então, isso tudo ajuda nesse quesito. Então, eu acho que está havendo uma grande ousadia com relação a isso, e temos que ser muito mais com relação a isso para dar espaço para que todos, de certa forma, se sintam seguro ou no encantamento de fazer seus lançamentos. Com certeza. E eu acho que o Jabuti tem mudado também, né? Você vê que premiar Maílson Furtado, premiar Cida Pedrosa, a cara do Jabuti também está mudando um pouquinho, assim, você já percebe a mudança, sabe? As editoras independentes ganhando, escritores de editoras independentes ganhando o Jabuti. Quer dizer, isso também tem mudado, assim, está tudo mudando, assim, eu acho que o espaço está aumentando. Agora, eu acho que você falou assim, porque depois eu nunca vi o Maílson falando que foi difícil para ele, eu só vejo o Maílson falando que colheu frutos, muitos frutos dessa vitória aí desse prêmio do Jabuti, e até hoje ele colhe, até hoje o Maílson é convidado para muitas coisas para falar. Eu acho que ele só colheu, assim, se for colocar na balança, foi muito melhor para ele o Jabuti teve muito mais vantagem do que desvantagem, eu acredito. Não sei o Guarnieri, o Alexandre, mas o Maílson eu vejo ainda até hoje muito, muito em evidência.
Mas depende do que você faz com isso, né? Sei lá. O que contribuiu muito... Mas é isso que você falou, Maria. Hoje nós temos um leque maior de oportunidades de publicação. Você vê que quando você começou, você tinha 4 editoras ali que bancavam o poeta. Hoje não, o poeta quer ser independente, ele tem uma editora menor que pode lhe dar um braço, que pode lhe dar uma mão, e a partir dali pode ter o canal da divulgação do seu trabalho. Então, abriu-se esse leque de perspectiva maior para o poeta moderno dessa geração nossa agora. Claro, né? claro. Quer dizer, há mais uma oportunidade de espaço, aí cabe a cada um, né, divulgar o seu trabalho. Cabe a cada um. O que eu digo é porque o Josafá, ele argumentou que depois do Jabuti acaba virando um certo... Eu não entendi, ele falou meio que vira um certo problema, que acaba que a gente espera muito mais do que o que colhe, né, depois do Jabuti. Também, né? Claro. Eu não sei, eu vendo o Maílson, eu acho que ele colheu e colhe até hoje. O Maílson ainda colhe os frutos. Muito, eu acho que o Maílson ele sempre está ativo, participando de muita coisa pelo Ceará e pelo Brasil afora ainda. Mas olha, eu queria colocar uma outra explicação aí para a gente entrar nos finalmente. A questão do Maílson, existe uma outra curiosidade que nós também cabe uma análise. Porque o Maílson, por exemplo, ele hoje, ele não saiu do Nordeste, ele continua no Nordeste. Continua em Varjota. Parece que se criou um ciclo de amparo com relação a isso no próprio Nordeste, tendo a figura do Maílson. Eu, por exemplo, estou numa expectativa doida de analisar isso, se isso também vai acontecer com a Cida. Então, quando eu digo isso, eu estou falando assim, para passar a fronteira regional, entendeu? Eu digo vamos ver. Para passar a fronteira regional. Então, Maílson e a Cida, eu tenho certeza absoluta, estou cantando essa pedra aqui agora. Essa projeção deles, e eles vão colher no contexto regional, como eles sempre colheram e vão colher mais ainda. Mas imagine, Alexandre Guarnieri, por exemplo, integra uma outra região, que é uma região mais central, e que não teve essa projeção nem na própria região aonde ele representa. É nesse aspecto que eu coloco. Entendi. E a Cida, eles vão navegar e vão nadar de braçada com relação a tudo isso, no contexto regional, como sempre aconteceu. O Nordeste, por exemplo, tem isso muito enraigado, entendeu? Agora, quando você chega no Sudeste, você não encontra, né, esse extrapolar, esse nadar, submergir. Talvez sejam muitas estrelas, né? Exatamente. É por isso que eu fiz essa constelação ali é grande, né? Claro. Mas vamos lá. O Marcelino, só colocando, porque o Marcelino fala uma coisa interessante, quando ele ganhou o prêmio Marcelino Freire, ele falou isso, assim, ganhar o jabuti até que é fácil, o problema é não virar um jabuti. Marcelino Freire falando. Marcelino é uma graça. Ganhar o jabuti, beleza, agora não vai virar um jabuti. Então, trabalhar com isso, vem o ônus e o bônus, né? Tem um peso que você vai carregar ali. Claro, carrega. É isso aí, gente. Eu vou emendar aqui, Jorge. As considerações que você pediu ou você quer a fala aí? Fernando, você quer acrescentar alguma coisa, Fernando Freire? Não, basicamente, agradecer a presença da Noélia, né? E que veio a brilhantar a nossa live, nossa última live de 2020. Nada mais propício de que a presença dela, né, como você muito bem colocou, que representa muito bem a poesia brasiliense. Obrigadão, Noélia. Ok, Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigada, querido. Josafá Santana, considerações finais. O último poema. Meu último poema perambula pelas ruas. Pobre de linguagem, rico de dores letais e malandragem. Meu último poema vai morrer comigo, neste instante, sujo e diletante. Meu último poema fosse eu, poema, fosse meu, morreu. Nossa, você falou tão bem esse poema. Eu não costumo falar esse poema, não, mas você falou tão bem. Esse poema eu fiz por encomenda do Alexandre Guarnieri. Ele queria que todos fizessem, como Bandeira tem o último poema, que todos fizessem o seu último poema. E eu fiz por encomenda e mandei para ele.
Nem liguei muito. Noélia, olha, é um prazer, uma satisfação imensa tê-la aqui conosco, né? Eu acho que, além de ter aberto toda essa programação nossa com chave de ouro, nós também fechamos com chave de ouro com você e com todas essas pessoas que estão aí. E eu quero ter um espaço aqui para te falar, né? Para fechar tudo o que eu queria te dizer mesmo. Foi um poema que eu fiz para você, tendo em vista a análise que eu fiz da sua leitura, né? Que eu sempre gosto de fazer isso. Eu gosto de dar um parecer poético sobre determinada obra ou um poeta em si, fazendo poesia. Aí eu chamei Noélia Ribeiro. O que em ti é palavra, desnuda, confessa, atarantada, expectativa, espivitação, escalafobeticação. Mesmo que as passagens sobre suas retinas e memórias sejam subterrâneas. Obrigado, minha querida. Obrigada, eu publiquei esse poema lindo, adorei. Muito feliz, emocionada. Noélia Ribeiro, considerações finais. Olha, não doeu só um pouquinho. Eu adorei, fiquei muito feliz. Eu adoro falar de poesia, adoro falar por meus poemas, adoro e adoro ouvir. Achei que as perguntas foram ótimas, adorei estar aqui com vocês e ser a última live aqui, o último Mal Amados do ano. Também adorei saber que nós estamos encerrando comigo. Obrigada, Jorge. Obrigada, Fernando. Obrigada, Josafá. Obrigada a todos aqui que me ouviram e que fizeram perguntas ou não, né? Como Caetano. Mas eu estou muito feliz. Eu adoro isso aqui tudo, gente. Adoro gente e adoro poesia. São duas coisas que eu amo. Então, eu vou dormir feliz. Um jeito feliz de ser, né? Um jeito de ser feliz. A gente tenta, nem sempre consegue. Tenho o vício de viver assim, sem adereço, esperando o balde para chutar, inaugurar outro recomeço e voltar ao ofício de ser feliz, enquanto tudo é o avesso. Bem, é isso aí. Noélia, obrigada, querida. Agradecer muito. Obrigada. Um prazer. Eu fiquei muito feliz e foi proposital deixá-la por último, né? Primeiro porque nós consideramos você uma poeta representante de Brasília. Falou em Noélia, você falou em poesia brasiliense. Não tem como fugir disso, né? Quando eu falo que você é embaixadora, com certeza, você é embaixadora da poesia brasileira. As pessoas reconhecem a poesia de Noélia, né? Noélia já tem uma assinatura que não é só em Brasília, como também fora de Brasília. Nós consideramos você uma nessa geração toda que vem passando e criando novas gerações, né? E influenciando novas gerações. Você é uma das poetas, ao meu ver, não só o meu, como ao ver dos Três Mal Amados, mais importante de Brasília, né? Eu acho que você leva o nome de Brasília. Isso para a gente tem uma importância muito grande. A poesia agradece muito mesmo, né? Obrigada. E hoje eu achei... Vocês viram que a coisa flutuou entre 1000 assuntos, né? Estamos já discutindo as falências das grandes livrarias, né? Isso aí tem muito a ver com o Jabuti, porque tudo, gente, tem um cunho político, inclusive esses editores, né? Eu fico analisando. Mas não vamos voltar a esse assunto, né? Porque vamos deixar para um dia cuidar só disso, a falência das grandes editoras e como cresceu as pequenas editoras, né? Queria te agradecer muito, Noélia. Muito. Obrigada. Foi um privilégio imenso dos Três Mal Amados fazer o último radar do ano com Noélia Ribeiro, né? Poeta pernambucana, mas que assina brasiliense. Muito obrigado, Noélia. Muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muita alegria estar com todos vocês. Bem, gente, obrigado a presença de todos, né? Eu particularmente, mais uma vez, adorei, mas sou suspeito... Já está gravando. Está gravando ainda. Está gravando, tá. Eu praticamente adorei, mas sou suspeito a falar, porque
adoro o trabalho da Noélia, adoro a Noélia como Obrigada. gente, né? Adoro perturbá-la às vezes, mas é só para vê-la ficar nervosa. Ai, meu Deus. Gente, vou parar de gravar e vou bater aquele papo de sempre, quem quiser conversar com a Noélia. Tá? Obrigado a todos, boa noite, boa semana. E terça-feira estaremos na nossa despedida aqui. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos, a todas e a todes.